E aí, meu povo, dando continuidade agora ao capítulo 4, tá certo? A gente vai ver algumas ferramentas de geoprocessamento. A gente falou um pouco sobre essas ferramentas nas aulas teóricas, né? Sobre recortar, sobre buff, sobre interseção, tá? E vocês vão continuar sem ver a minha cara, né? Porque, infelizmente, eu preciso que vocês vejam toda a tela, tá? Então, vamos criar um novo projeto, tá certo? Aqui, um novo projeto em branco. E aí, vamos para a primeira parte da apostila. A primeira parte da apostila, ele fala de criando buffers, tá? Então, o buffer, o que é que ele vai fazer? Ele vai delimitar uma área ao redor de alguma coisa, de um ponto, de uma linha, de um polígono, tá? Então, eu posso usar, por exemplo, lá no exemplo que a gente viu na aula, eu tenho ao redor de 10 quilômetros de um determinado local, não pode ter construção de um aterro sanitário, né? Então, se tem casas, faça um buffer de 10 quilômetros ali ao redor daquelas casas, e aí nenhuma dessas áreas que está dentro do buffer pode ter um aterro. Áreas de preservação permanente, por exemplo, de cursos d'água. Os cursos d'água, os rios, eles têm que ter uma área de preservação que deve ser formada por vegetação, né, em ambas as margens, tá? E essa área de vegetação, ela varia aí até 500 metros, né, dependendo da largura do rio. É só dar uma olhadinha no Código Florestal, tá? E aí, para isso, a gente pode utilizar dessa ferramenta de geoprocessamento que é o buffer, tá certo? Então, vamos começar adicionando a camada Municípios POP 2010. Então, vamos lá, adicionar camada vetorial. O meu banco de dados já está aqui, aulas QGIS, então só vou aqui adicionar, que é aquele arquivozinho PE, Municípios POP 2010, tá? Ok, beleza, lindo e maravilhoso está aqui. E aí, a primeira coisa que ele diz é que a gente selecione o município do Recife. Então, eu posso selecionar. Se alguém souber onde é que está Recife aqui, é só vir aqui e clicar, né? Eu nem sei se é esse Recife, tá? Vamos ver. Já vou dar um zoom, né? Para ficar melhor. Tá? Venho aqui com info. Esse daqui é Recife, ó. Selecionei o certo. Professora, eu não sei qual é Recife. Abre a tabela, abrir a tabela de atributos, vem aqui em nome do município e procura lá Recife. Quando achar Recife aqui, seleciona clicando aqui, ó, no começo da linha, onde tem um número, e aí ele vai selecionar aqui. E aí, por que eu selecionei Recife? Porque eu quero trabalhar só com o município de Recife nesse momento, então eu vou criar uma nova feição, um novo shapefile só com o município de Recife. Então, botão direito do mouse em cima aqui do arquivo, exportar, salvar feições selecionadas, né? Porque eu só quero Recife. Eu quero criar um novo shapefile. Aonde eu vou salvar? Eu tenho a minha pasta, vocês aí no computador de vocês ou do instituto, vocês vão ter uma pasta. Observem que já tem, né? Recife, eu vou botar aqui, Recife 2, tá? Né? O restante, ok. Então, agora, ó, eu tenho apenas o município de Recife, tá certo? Por quê? É porque o dado que a gente tem aí no banco de dados, esse banco de dados foi desenvolvido pelo Campus Recife, né, como eu falei para vocês na primeira aula. Então, a maioria dos dados, eles trabalham aí com dados da região metropolitana, tá? Mas isso não impede que a gente faça, né, produza os nossos dados para a nossa região. Vocês vão ver, inclusive, que o exercício é falando sobre Serra Talhada, poderia ser Afogados, beleza? Então, ótimo, né? Já temos aqui o nosso recorte aqui, o nosso primeira etapa. E aí, agora ele pede para adicionar, né, a tabela semáforos. Então, de novo, né, vamos lá em adicionar camadas, ou aqui, né? Lembrando que quando eu venho aqui é a partir de um texto delimitado, porque se eu estou colocando
uma tabela no formato CSV, sempre vai ser o texto delimitado. Vou procurar o arquivo. Tá lá na minha pasta, né? Arquivos QGIS, arquivos CSV. Então, agora eu quero esse arquivo aqui, ó, semáforos, né? Que são os semáforos da região metropolitana. Mantenho aqui, tá tudo ok. E aí, lembrando que eu quero que apareça a geometria, que eu quero que ele apareça como pontos, onde x é a longitude e y é a latitude. Ó, o EPSG, o código dele 4674, que é do SIRGAS 2000, é o mesmo que tá lá na vista, tá? Adicionar, fechar. Então, beleza. Agora eu tenho aí na minha tela, né, os semáforos cadastrados aí na região metropolitana. Vou colocar de outra cor somente por uma questão de... para ficar mais destacado, tá? Vou botar aqui um verde mais... cheguei, né? Tá bom? Só para aparecer melhor, tá? Tá com rosa em cima do roxo, mas vocês não precisam fazer isso. Beleza, né? Então, o que é que eu quero? Eu quero delimitar uma área ao redor de cada semáforo desse. E para isso eu vou usar a ferramenta Buffer, tá? Então, se eu estou trabalhando com vetor, venho aqui na barra de ferramentas em vetor. E aí eu quero uma ferramenta de geoprocessamento Buffer. Aí, tô olhando aqui, né? Onde eu quero fazer o buffer, a minha camada de entrada em semáforos. Já olhei aqui, ó, 10 graus e já tem uma exclamação. E o que é que ele diz? A distância está em graus. Considere reprojetar para um sistema de coordenadas projetadas para resultados precisos. Por quê? Lembra que a gente tem coordenadas geográficas em grau, minuto e segundo, e a gente tem coordenadas projetadas, né, que são as coordenadas UTM, que elas são dadas em unidades métricas. Então, se eu quero fazer aí uma coisa que tem a ver com distância, o ideal é que eu trabalhe com unidades métricas, tá? Então, antes de fazer isso aqui, eu vou reprojetar essa camada semáforos. Então, eu vou vir aqui na caixa de ferramentas e vou procurar aqui, ó, reprojetar. E aí apareceu aqui para mim, ó, reprojetar camada, tá dentro da ferramenta vetor geral, reprojetar camada, tá? Então, vou selecionar aqui. A camada que eu quero reprojetar é semáforos. Aí ele já me diz aqui, ó, o código que ela tá é o 4674, que é coordenadas geográficas SIRGAS 2000, tá? E aí ele pede qual é o SRC de destino. E ele dá algumas sugestões, né? Se o que eu quero não estiver aqui, eu preciso vir aqui no globinho. Aqui no globinho aparece todas do mundo, tá? Mas olhando aqui na setinha, eu quero, ó, que ele continue em SIRGAS 2000, só que agora eu quero ele em UTM. E Recife está na zona 25, então é esse código aqui, ó, 31985. Já está aqui como sugestão, ele é sabido, tá certo? Então, venho aqui, ó, executar, fecho. Observe que, ó, mudou de cor não, né? Porque ele criou um novo, tá? Agora, reprojetado, tá? Então, eu vou trabalhar agora para fazer o buffer com esse reprojetado. Vamos renomear, só para a gente, né, não se perder, vou botar aqui, ó, semáforo reprojetado, pronto. E aí, agora sim, vetor, geoprocessamento, buffer. A exclamação sumiu e aqui já apareceu metros, tá? Gente, isso aqui não é 10 milhões de metros, tá certo? A vírgula, né, em unidades métricas aí dos Estados Unidos, ela é um separador só, né? Ela é como se fosse o pontinho que a gente usa para separar milhar, tá? Então, aqui, ó, é só 10, tá certo? Então, eu quero, aqui no exercício, ele pede que a gente use uma distância de 100 metros. Isso quer dizer o quê? Que ao redor de cada ponto,
ele vai criar uma área de 100 metros, tá? Então, 100 em unidades métricas aqui em metros, tá certo? O restante eu não vou mexer, eu quero arredondado mesmo. Executar. E vou fechar. A professora não fez nada, só fez mudar de cor de novo, ó. Criou aqui, ó. Agora ele deixou de ser um ponto e passou a ser um polígono. Ele deu esse nome aqui, bordeada, tá? Vou começar renomeando novamente, ó. Renomear a camada. Isso aqui é semáforo bordeado. Vou deixar assim mesmo, né? Que vocês sabem que é o buffer ao redor do semáforo. Vou pegar aqui a ferramenta de zoom e vou dar um zoom aqui, ó. Opa! Tá alguma coisa diferente, não tá? Esse polígono. Vamos pegar aqui, ó. Mover aqui para cima. Ó o pontinho aqui dentro. Ao redor do pontinho, ele fez um raio de 100 metros e delimitou essa área, tá? Então, vamos ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui um que esteja só. Normalmente tem dois semáforos juntos, né? Um que abre e o outro que tá fechado, né? Ó, esse aqui é só um semáforo, pronto. Então, aqui a gente consegue ver bem. Então, tenho aqui o semáforo e delimitei uma área ao redor de 100 metros dele. Beleza? Então, eu posso fazer um buffer em cima de um ponto, tá? Posso ainda fazer um buffer em cima de uma linha, né? Como é o caso, por exemplo, que eu falei para vocês, de você querendo delimitar APP de rio, tá? Então, se eu fizer uma pesquisa aqui rápida, né? Código florestal APP de rio. Vamos só, tá? Então, ó. Não abri ali, abri aqui uma cartilha, tá certo? Área de preservação permanente de proteção e conservação dos recursos hídricos. A largura da APP vai variar em função da largura do rio. Se o rio tem menos de 10 metros, a APP vai ser de 30 metros. De 10 a 50, 50 metros. E com mais de 600 metros de largura, a gente vai ter uma APP de 500 metros. O que é APP, gente? É aquela área de vegetação que deve ser preservada, é uma área de preservação permanente, é a mata ciliar, é aquela vegetação que tem que estar ali junto do rio. Então, um rio que tem mais de 600 metros de largura, ele precisa ter 500 metros para cada lado de APP. A gente vai trabalhar com os rios aqui de Pernambuco, eu acho que nenhum rio aqui em Pernambuco, quer dizer, tirando o São Francisco, né? Mas o Pajeú eu acho que ele não chega a 600 metros, tá? Vamos trabalhar aí com essa faixa aqui de 50 metros a 200 metros. E aí a APP teria que ter 100 metros para cada lado, tá certo? Então volta lá pro QGIS. Vamos dar um zoom aqui longe, tá? E vamos inserir agora hidrografia. Então, vou lá em camada, vetor, já está aqui o banco de dados aulas QGIS, e vou inserir aqui o arquivo de hidrografia unifilar. Ok. Esse hidrografia unifilar, como vocês podem ver, deixa eu ver se vocês podem ver, ele é de todo o estado de Pernambuco, tá? Vou adicionar aqui também Pernambuco, né? Que é para poder ficar mais fácil. Vou adicionar aquele lá, POP 2010. Pronto. Eita, a hidrografia sumiu. Sumiu não, ela ficou por baixo. Bota ela para cima. Beleza? Então, ela continua aqui, ó. Aí, na apostila, ele recomenda aí, né? Selecione 2 linhas quaisquer de rios. Eu vou selecionar, pego aqui a ferramenta de seleção, selecionar por feição. Vou selecionar o rio Pajeú, porque eu não sou besta. Aqui é o município de Afogados da Engazeira que eu selecionei, né? Mas eu não quero selecionar Afogados. Por que ele selecionou o município? Porque estava ativo aqui, tá? Então, deixo ativo hidrografia. E vou selecionar, ó. Selecionei esta linha e vou selecionar, eita meu Deus,
esta outra aqui, ó. Para poder selecionar as duas, eu tenho que segurar a tecla Shift, tá? Pronto, Shift, aí agora sim eu selecionei essa e essa. E o que vai acontecer, gente, é que, mesma coisa, ó, vetor, geoprocessamento, buffer. Tá em graus, né? Porque o meu dado ele tá em coordenadas geográficas. Então, antes disso, ó, vou lá, reprojetar a camada. Qual é a camada que eu quero reprojetar? Hidrografia unifilar. Quero que ela agora venha para Sirgas UTM 25. Executar, fechar. Agora, na reprojetada, eu posso fazer a seleção, tá? Deixa só eu melhorar aqui. Reprojetada. Ela tá amarela e fica difícil, né? Vamos botar ela aqui. Baco de Pernambuco. Só tô mudando só as cores, só para ficar melhor a visualização da gente, tá? Não tô fazendo nada demais. Ok, aplicar, ok, pronto, para poder ouvir. Então, volto lá em reprojetada, selecionei esse aqui e vou selecionar a outra linha. Aí, agora sim, vou lá em vetor, geoprocessamento, buffer, agora apareceu metros, tá? Selecionei. Quero fazer o buffer apenas nas feições selecionadas, tá? Não quero fazer o buffer em todas as linhas, quero só nas feições que eu selecionei. E eu quero um buffer, aqui na apostila ele sugere 1000 metros. Eu vou colocar 1000 metros só por uma questão de visualização do buffer, tá certo? Mas a gente viu lá no Código Florestal que a APP não chega a 1000 metros, né? Ela chega a 500, né? Então, vou colocar 1000 só para facilitar a visualização. Executar. Beleza. Ó. Ah, ele ficou grosso. Não, ele não ficou grosso. Ele tá o buffer, né? Vamos dar o zoom aqui, o zoom da humilhação. Ele pegou aí a linha, né, o rio, e criou 500 metros para cada lado. E olha o que ele fez aqui, tá vendo? Porque como aqui é outro, ele também fez. Mas eu posso mesclar isso aqui e ele ficar uma coisa só, tá? Então, buffer, ferramenta aí que a gente pode usar bastante. Recortes. Recorte é a minha ferramenta preferida e eu digo a vocês sem medo de ser feliz. É uma das que a gente mais usa, tá certo? Então, vamos lá, né? Vou desmarcar aqui essas bordeadas. O semáforo bordeado. Vou desmarcar o Recife também. Ele vai trabalhar agora com hidrografia. Limpei aqui a seleção, né? Na prática, fazendo recortes, recortando camadas shapefile na página 36 da apostila, tá, gente? Então, hidrografia unifilar. E aí, ele pede para a gente adicionar mesorregiões. Então, camada, vetor, já está o banco de dados. Mesorregiões. Ok. Então, agora eu tenho as mesorregiões e tenho a hidrografia. Mesorregiões é Agreste, Sertão, São Francisco, região metropolitana, tá? E aí, seguindo a apostila, a gente vai usar elas em 4674 Sirgas 2000. Essa aqui, ó, tá a reprojetada. Eu vou usar essa daqui, que é a hidrografia unifilar, que não foi reprojetada ainda, tá? Ela não tá aparecendo porque tá por baixo, é só eu colocar ela aqui em cima, ok? Vou desmarcar ela um pouquinho para poder eu fazer aqui a seleção. O que é que ele pede? Selecione a feição que corresponde à mesorregião metropolitana do Recife. Vocês podem
abrir a tabela, né? Como eu já ensinei para vocês, abrir tabela de atributos, vai aqui na coluna de mesorregião metropolitana do Recife. É essa aqui, aí clica aqui, ó, no comecinho da linha. Selecionou, tá certo? Digamos que vocês não soubessem onde era a região metropolitana do Recife, tá? É um exemplo. Selecionei aí, agora eu vou fazer um recorte, tá certo? Só que assim, professora, qual é a diferença de recorte para o resto, né? A questão é, aqui, se eu vier aqui, ó, exportar, salvar feições selecionadas como, eu vou salvar somente aqui a região metropolitana do Recife. Mas lembrem-se que eu estou querendo que agora, gente, a hidrografia da região metropolitana do Recife. Então, vamos lá. Vetor, geoprocessamento, recortar. Camada de entrada é a parte grande que eu quero recortar. Aqui está aparecendo mesorregiões, mas ó, se eu clicar aqui, ó, eu quero recortar o quê? Eu quero recortar a hidrografia, tá? Se eu deixar a hidrografia selecionada, quando eu for lá, geoprocessamento recortar, observe que a camada de entrada que está aqui é a hidrografia. Então, seleciono e venho para cá. Mas posso mudar aqui também, tá? E camada de sobreposição é a máscara, é o formato que eu vou dar. Eu quero recortar a hidrografia no formato de quem? No formato apenas aqui, né, das mesorregiões. Lembrando que eu quero apenas feições selecionadas. E por que não está indo? Só um minuto, tá, gente? Aí, ó, a gente vai aqui, ó, só para salvar o arquivo, né? Eu venho aqui em recortado. Eu posso criar um arquivo temporário ou eu posso salvar no arquivo, né? E aí eu seleciono a pasta, no caso eu estou salvando aqui nessa pasta, que é a minha pasta de aula, tá? E coloco o nome. Hidrografia Metropolitana Recife. Ok? Isso para ele salvar, mas se eu não tivesse feito isso aqui, ele criaria aqui uma temporária que depois eu poderia exportar como shapefile, tá? Executar, fechar. Então, criou aqui um novo arquivo, ó, recortado. Que ele, no caso, não recortou, né? Ele está aqui toda a coisa. Era para ele ter recortado somente pela feição selecionada, né? Então, fizemos aí um erro, tá? Então, vamos fazer de novo. Então, novamente, né? Pego aqui, mesorregião, seleciono a feição, vetor, geoprocessamento, recortar. Pronto. Só que aqui hidrografia, tá? E aqui em mesorregiões, apenas as feições selecionadas. Naquela hora não tinha aparecido para a gente selecionar, mas agora tá. Então, a camada de entrada hidrografia e a de sobreposição é mesorregiões, sendo que apenas as feições selecionadas, que no caso eu selecionei região metropolitana, né? Posso aqui novamente salvar no arquivo, vou salvar com o mesmo nome, ele está salvando como arquivo Geopackage, tá? Não é um shapefile. Agora vai dar certo, tá, gente? Então,
A gente acredita que vai, né? Então, agora o recortado tá só com a região metropolitana do Recife, tá vendo? Então, agora eu tenho a hidrografia somente da minha área, tá? E existem outras formas de fazer isso. Então, vamos lá. Que outras formas seriam? Fiz aqui a seleção, exportei a feição somente a selecionada como shapefile. Vou exportar aqui como RMR, tá? E vou pedir para adicionar no mapa. Ó, agora eu tenho só a região metropolitana. E agora eu posso ir lá em vetor, geoprocessamento, recortar. Quero recortar a hidrografia, não mais por regiões, mas pelo arquivo que eu criei, ó, pelo RMR, tá certo? Pela região metropolitana. Aí, como a região metropolitana já está definida, eu não preciso colocar apenas feições selecionadas, tá? Não vou salvar aqui, só para vocês verem que dá no mesmo. Então, ó, ele criou aqui, tá certo? Um arquivo recortado, né? Só pela região metropolitana. Posso vir aqui com o botão direito, exportar, salvar como, e aqui, ó, escolho lá minha pasta, hidrografia, região metropolitana. Beleza? E aí ele adiciona novamente, que é o mesmo arquivo. Ok, então só cuidado com essa partezinha, né? Igual vocês viram, a gente tá aqui para fazer e dá errado também, né? Então vocês viram que eu esqueci de colocar lá feições selecionadas, aí o recorte não funcionou, mas depois quando a gente coloca só as feições selecionadas, deu certinho. Próximo passo, interseção de camadas. Né? A interseção, ela permite o recorte de uma camada baseada em outra, tá? Então, é uma ferramenta extremamente importante de análise espacial. Aí, ele faz uma recomendação aqui. Antes de iniciar esta operação, vá na aba Configurações, Opções, Processamento Geral, Filtragem de feição inválida e coloque a opção Não Filtre. Então, ó, Configurações, Opções, Processamento Geral, Filtragem de feições inválidas. Aí ele tá aqui, ó, interromper a execução do algoritmo quando a geometria é inválida. Então, eu vou vir aqui, ó, não filtre, e vou colocar OK. Se eu não fizer isso e tiver alguma geometria inválida, aí ele não vai realizar o procedimento. Aí eu tenho que fazer, posso fazer duas coisas. Ou eu faço isso, tá? Ou eu vou corrigir a geometria. Para corrigir a geometria, a gente precisa usar algumas ferramentas, dá certo também, tá certo? Mas assim fica mais fácil. Então, beleza. Pedimos para ele não filtrar. E aí agora a gente vai adicionar bacias pernambucanas e clima. Então, camada, adicionar camada vetorial. Já está selecionada aqui, né? Bacias pernambucanas e clima PRED. Segura o Ctrl, tá? Seleciona um, segura a tecla Ctrl, seleciona o outro. Ok. Fechar. Vou tirar todas as outras aqui, tá? Vou deixar só as duas que a gente tá trabalhando. Bacias e clima, que é esse de baixo. Beleza? E aí, ele pede que a gente selecione a bacia do Capibaribe. Como eu sou rebelde, vou selecionar a bacia do Pajeú, tá? Pra gente fazer com a nossa bacia, né? Então, vamos lá. Qual é a bacia do Pajeú? Não sei, professora. Vai lá no Bacias Pernambucanas, abre a tabela de atributos, bota aqui, ó, nome da bacia, Pajeú. Clica aqui, ó, onde tem um númerozinho. E o que é que vai acontecer? Ele vai selecionar a bacia. Beleza.
Selecionei a bacia, no caso do Pajeú, não estou fazendo com Capibaribe. Aí agora eu vou lá em clima, né? E vou geoprocessamento vetor, geoprocessamento, vou usar a ferramenta agora de interseção, tá? Pronto. E aí, interseção, ele já vai aparecer aqui, né? Clima Pred, que é a que eu estava selecionada, e eu quero fazer a interseção do clima com a bacia, né? Lembrando que apenas feições selecionadas, porque eu quero que ele me retorne apenas os climas que estão dentro da bacia do Pajeú, né? Que fazem parte da bacia do Pajeú, tá? Venho aqui, né? Coloco o nome, salvar no arquivo, vou salvar como clima Pajeú. Vocês estão vendo que eu já tinha feito, né? Já estava aqui, tá? Mas aí eu vou fazer de novo. Clima Pajeú, salvar, executar. Executou, não deu nenhuma mensagem de erro, tudo lindo. Ó, ele gerou aqui uma intersecção. Vamos desmarcar os outros, né? Então, agora eu tenho apenas os climas dentro da bacia do Pajeú, tá certo? E aí, podemos categorizar, tá? Como é que a gente vai categorizar? Vou lá em simbologia, ó. Dou 2 cliques, ou então vou lá em propriedade. Venho aqui, né, simbologia. E aí, em vez de símbolo simples, eu quero categorizado, tá? E eu quero categorizar por que coluna? Vou categorizar pelo tipo da coluna, o clima, né? E aí, ele vai classificar. Então, nessa bacia, eu só tenho, ó, tem que botar aqui, classifica, tá? O clima tropical seco ou tropical muito seco, tá? Então, aplicar, ok. Então, ó, tropical muito seco. E aqui, no norte da bacia, eu tenho um pedacinho de tropical seco. Que, não por acaso, é aqui a região de Triunfo, é a nossa região mais úmida, tá? Beleza, meu povo? E por fim, né, aí nesse capítulo 4, a gente tem a parte aí de executar união, né, que a gente pode agrupar feições semelhantes, né? Então, eu só posso agrupar ponto com ponto, linha com linha, polígono com polígono, tá? Então, para este exemplo, ele sugere que a gente adicione as camadas, já está aqui o banco de dados, rio principal da bacia do Capibaribe, segura Ctrl e seleciona o outro, Rio Ipojuca. Então, ele pede que a gente selecione Capibaribe e Ipojuca. Ok? Então, tá aqui, ó. São separadas, tá? Uma feição é o Ipojuca, a outra feição é o Capibaribe. São 2 camadas diferentes, né? Ipojuca e Capibaribe. Deixa eu aproximar para a camada para a gente trabalhar aí em cima melhor, tá? Mas digamos que eu estou trabalhando com a bacia do Capibaribe e Ipojuca junto, não tem por que eu separar esses rios em 2 feições. Então, eu posso ainda, né, fazer a união. Então, vetor, geoprocessamento, agora eu vou usar união, tá? E aí eu quero unir o quê? Eu quero unir rio principal Capibaribe, né, com rio principal Ipojuca, que é esse aqui, tá certo? Posso colocar aqui o nome, ou se eu não colocar, depois é só eu exportar, tá? Então, vou colocar, salvar no arquivo, vou salvar como, qual foi a sugestão de nome que ele deu? Rios União. Rios União, né? Salvar, executar, e aí ele gerou aqui, ó,
um novo arquivo, que agora, ó, esse arquivo, ele contempla as duas feições numa só, tá? Inclusive, se eu abrir a tabela de atributos, estão as informações referentes aos dois, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, essa primeira parte aqui faz parte são as colunas que são do rio Capibaribe, e essa segunda parte são as colunas do rio Ipojuca, tá? Que vieram de lá, daqueles arquivos, ó. Abrir tabela, ó. Ipojuca só tinha isso aqui, né? Começava aqui, ó, Object, Layer, tá? Então, ela foi parar lá na União. Aqui, ó, Layer, Lente, Nome, tudo isso aqui veio da tabela do Ipojuca. Então, observe que, além de unir a parte gráfica, ele também faz a união da tabela, tá? É diferente daquele outro processo de união que eu pegava uma parte gráfica e unia com uma tabela, ok? E aí, o exercício proposto, né? Então, ele fala, supondo que uma empresa de serviços de engenharia esteja estudando um projeto para ampliação e melhoria da infraestrutura de rodovias na cidade de Serra Talhada. Então, vamos colocar aqui municípios e vamos adicionar rodovias, tá? Então, adicionar rodovias PE, ok? Então, beleza. Vou mudar só aqui a cor, né? Vocês sabem que é para poder a gente visualizar melhor. As rodovias estão em vermelho, os municípios estão em azul clarinho. Só que aí, ó, eles estão querendo somente Serra Talhada, né? Então, vocês vão lá, abrir a tabela e vão procurar aqui Serra Talhada. Vocês podem ou fazer uma consulta, ou coloca aqui pelo nome, né? E vai, ó, em ordem alfabética, fica mais fácil, né? Serra Talhada. Selecionei. Vamos botar um mapa. Então, Serra Talhada tá aqui. Ele quer apenas as rodovias de Serra Talhada. Então, vocês vão utilizar a ferramenta cortar, né? Geoprocessamento, recortar. Lembrando que eu quero recortar o quê? As rodovias, né? No formato dos municípios, só que não são de todos os municípios, só do município que eu selecionei. E aí, vocês vão ter esse recorte, tá? Beleza? Aqui é o recorte, ó, se eu botar municípios de volta. Tá aqui as rodovias só do município. Aí ele pede para salvar, né, como um shapefile. E aí vocês fazem aí, não esqueçam de dar os prints, colocar lá no Word e adicionar lá na atividade da semana. E a outra, tipos de solo que cruzam a mesorregião da zona da mata. Então, vocês vão adicionar unidades de solo, né? E vão adicionar mesorregiões aqui, né? Adicionar camadas, aí vem aqui, unidades de solo, mesorregiões. Adicionou aqui na tela de vocês, vocês vão usar a ferramenta de interseção, tá? Interseção, sendo que a interseção entre unidades de solo e mesorregiões. No caso, a mesorregião da zona da mata, que tem que estar selecionada. E lembre de colocar lá apenas feições selecionadas. Executa e aí vai dar tudo certo. Beleza, gente? Então, por hoje é só esse pouquinho de nada, tá? E a gente volta na próxima semana. Um cheiro e fiquem